ela... Já vamos ligar aí com a ideia dos seus projetos, como as pessoas te procuram, como falar com você. Eu pus os links todos, mas eu quero que você fale um pouco, partindo da pergunta dela, aqui da Fabiana Bueno. Gostaria de saber se o rapaz tem algum grande projeto para a vida, seja uma grande realização, a resolução de algum grande problema da humanidade ou algo assim. Muito obrigado, Fabiana. Então, você aproveita para responder aí, já falando quais são os seus projetos, quais são as coisas que você pretende fazer ainda. Tem muita coisa que você gostaria de fazer, muito desafio para assumir. Fala aí para nós. Ela para você tem eu acho que eu já fiz algumas centenas de grandes projetos, assim, né, que já executei, já coloquei em prática, depois se ela quiser pesquisar a respeito. Porque a impressão que dá é como se eu tivesse feito nenhum grande projeto na vida, né? Se tivesse vindo para o futuro. Na verdade, já fiz vários. Eu tenho mais alguns, muito mais para o futuro, mas assim... Não foi isso que a Fabiana quis dizer, ok? Eu conheço. Tá bom. Então, um abraço para a Fabiana. Mas acho que foi uma forma dela perguntar sobre os seus próximos projetos, o que você tem de desafio em mente. E para quem quiser conferir, estou colocando aqui na tela, o Sigma Society é o site dele, muito legal isso daí, e lá, aí, /HM, você vai ter a biografia dele, tem todas as contribuições aí na parte científica, tem um monte de link, é muito legal isso daí. Então, feito o disclaimer da Fabiana, quais são os seus próximos passos? Assim? O que está nessa sua cabeça privilegiada aí? O foco principal que eu tenho nos últimos 2 anos, 1 ano e meio, e para os próximos anos, próximas décadas e próximos séculos e milênios, é justamente a questão da imortalidade, né? E como parte desse processo, a solução para praticamente todas as doenças, ou pelo menos para as principais doenças que atualmente não tem cura, porque não tem como resolver o problema da imortalidade se você não resolver o problema das doenças. Eles usam, por exemplo, o termo amortalidade, que é um termo inadequado. Não é isso que a gente busca realmente a imortalidade de verdade. Se você morre, você pode ser reconstruído da mesma maneira que estava antes. Seria realmente uma imortalidade. Porque o amortal, a maneira que eles colocam o amortal, se ele morre, acabou, né? Assim, ele não tem uma morte natural, né? Ele não vai morrer por velhice, o amortal, mas ele pode morrer se cair uma bomba atômica em cima do cara, ele morre. Se ele passa um trator por cima do cara, ele morre. O amortal. O imortal, não. O imortal, você pode destruir aquele corpo físico, mas você tem o equivalente à alma, que pode ser interpretado de várias maneiras. Seria, por exemplo, como se você transfere a consciência da pessoa para um dispositivo de armazenamento, como um HD, um hardware qualquer, que você preserva aquilo. Inclusive, no livro que deixei bem, tem uma parte que eu discuto com muitos detalhes. Eu prefiro não entrar em detalhes do que eu vou divulgar no futuro, mas a ideia básica é que você consegue transferir a consciência. É possível que já exista isso em civilizações fora da Terra, inclusive divindade, Deus pode ser que faça. A parte toda da ideia da existência de Deus, aquela parte que tem naquele vídeo, é uma parte pequena do processo todo. Mas é possível que exista esse processo, já exista de alguma forma. Isso não impede que nós também não façamos para pelo menos prolongar a nossa vida. Tem uma questão religiosa, por exemplo, que é você transplantar o coração. Tem algumas religiões que são contra transfusão de sangue, transplante de órgãos. Eu acho que não é por aí. Se você faz um corte, você faz um curativo, você está, de alguma forma, interferindo num processo, né? Se você faz um transplante de um órgão ou qualquer... Você está preservando a vida. Acho que é importante preservar a vida da melhor maneira e pelo máximo de tempo que for possível, independentemente de quais recursos você utiliza para isso. Claro que independente até um certo ponto de limite ético. Você não vai, por exemplo, sei lá, matar um, como os vampiros, matar um para manter a vida do outro. Eu já acho que já é uma questão ética complexa, se for por caso de vampiro. Mas, tirando essa ideia absurda de vampiro, uma ideia harmoniosa, sinérgica, simbiótica, que seja boa para todos os lados, né? Eu acho que é muito importante, porque as pessoas têm a ideia de que você faz parte da vida a morte, né? A pessoa nasce, cresce, envelhece, se reproduz, morre e tal. A morte não tem necessariamente que fazer parte da vida. A morte ela pode ser evitada e provavelmente vai ser em questão de mais algumas décadas, talvez alguns anos, talvez em poucos anos. Isso depende muito de como se trata o problema. A maneira como se está tratando o problema atualmente
tem várias falhas graves. Então, eles estão com aquele negócio de telômeros e tal, estão contratando bioquímicos, biomédicos, né, para fazer pesquisa. É um caminho extremamente lento. Talvez ele chegue a alguns resultados daqui a 200 anos, talvez sim. Mas tem caminhos muito mais rápidos, né? Já tem alguns que estão seguindo por esse caminho, só que ainda de uma maneira bastante inadequada. Esse caminho qual é? Você desenvolver um sistema de inteligência artificial e esse sistema resolver o problema. Em vez de pegar bioquímicos para resolver o problema, pegar cientistas de software que vão desenvolver um sistema e esse sistema resolver o problema da imortalidade. No caso do xadrez, por exemplo, o AlphaZero. O AlphaZero, ele foi desenvolvido pela equipe da DeepMind, né, que depois foi comprada pelo Google. O AlphaZero, em 9 horas de treinamento, ele aprendeu sozinho a partir do zero, só recebendo as regras do jogo, o resto tudo ele descobriu sozinho em 9 horas e passou a jogar melhor que os melhores jogadores do mundo. E melhor inclusive do que os melhores programas de computador desenvolvidos pelos melhores desenvolvedores de software de xadrez do mundo. Quer dizer, o xadrez existe no formato atual, desde do livro do Ruy Lopes, 1561, né, 1475 já existia o xadrez com algumas pequenas diferenças. E você fez um comentário no seu livro sobre Aristóteles tendo recomendado o jogo para Alexandre Magno. Então, pois é. Sim, no Manual do Xadrez de Becker, o autor comenta que o Aristóteles teria recomendado para Alexandre Grande que ele estudasse xadrez, que ele se sentisse mal e tal. Mas é discutível se existia. Que eu saiba, o xadrez, no formato, tinha o chaturanga, o chatrange, mesmo esses mais antigos. Você falou esse outro nome, como é que chama? Chaturanga e chatrange. Isso. Tá aqui. Mesmo esses ancestrais do xadrez, eles eram do século X, século XII. Quer dizer, o Aristóteles é de 384 a 322 a.C., né? Então, mesmo esses ancestrais eram muito posteriores ao Aristóteles. Talvez existisse algum jogo que foi citado ali, eu não conheço, né? O que o autor do livro cita, eu não sei se está correto aquilo ou não. Inclusive, eu comentei no livro justamente porque que eu saiba não existia, né? Mas no formato é uma coisa da Idade Média, né? O xadrez, no formato atual, com as regras atuais, ele foi publicado pelo Ruy Lopes em 1561. Né? Então tem uns 400 e poucos anos que existe xadrez. Quer dizer, em 400 anos, e no livro do Eduard Lasker, ele comenta, não confundir com o Emanuel Lasker, que foi um campeão mundial. O Eduard Lasker era um bom jogador, escritor, mas não era campeão mundial. Tem o Eduard e o Emanuel, né? Os dois chamam Lasker. O Eduard Lasker, no livro dele, ele comenta que tem um livro que chama Aventura do Xadrez, que ele comenta que o assunto sobre o qual tem maior número de títulos publicados é o xadrez. Entre todos os assuntos, o que tem maior número de títulos é o xadrez. Não sei se está correto também, mas o Eduardo Lasker menciona isso. Mesmo que não seja o que tenha maior número de títulos, certamente tem um número muito grande de títulos de xadrez. Mais do que medicina, mais do que física, matemática, etc. Quer dizer, então tem uma quantidade muito grande de livros de xadrez. O segundo esporte mais praticado no mundo, em 1985, o Florencio Campomanes, que era o presidente da Federação Internacional de Xadrez, ele disse que xadrez era o segundo esporte mais praticado no mundo, só perdia para o futebol, né? No Brasil tem poucos, mas só que em outros países tem muitos jogadores. Então, eles passam, na Rússia passa na televisão o jogo de xadrez. Pois é, na época tinha acho que 64 milhões de praticantes de xadrez na época que o Campomanes fez essa declaração. Então, quer dizer, é o segundo esporte mais praticado no mundo, tem o maior número de títulos publicados, ou se não tem o maior, é um dos maiores, e é praticado há mais de 400 anos. E em 9 horas, o computador, o sistema de inteligência artificial da DeepMind, aprendeu sozinho mais sobre xadrez e melhor de xadrez do que a humanidade inteira em 400 anos, com vários livros em sinergia, trabalhando juntos. Quer dizer, se você faz uma coisa equivalente com o problema da imortalidade, um problema que levaria 500 anos para ser resolvido, desde que você entre os dados adequados, suficientes, e você faça um planejamento adequado, pode resolver em questão de alguns dias. Quer dizer, a parte difícil é você fazer um negócio que funcione. Depois que o negócio funciona, você resolve o problema da imortalidade em pouquíssimo tempo, né? Então, o caminho... Só completando aí, você usou um exemplo, agora não lembro onde que eu vi, porque eu vi tanta coisa sua, que eu achei muito interessante, que é assim, quando a pessoa sabe que é possível, ela tem um resultado muito melhor, né? Então, a gente vendo assim de forma coletiva,
Você usa o exemplo de um atleta que demorou não sei quanto tempo, demoraram não sei quantos anos para baixar um recorde lá, eu não lembro agora se era natação ou era corrida. E aí, no mesmo ano, 8 pessoas bateram o recorde de novo, no mesmo ano. Eu não lembro agora qual foi o exemplo que você usou, acho que era de atletismo. Parece que 12 anos para bater um recorde, vamos, abaixo de X. Ninguém conseguia bater. Aí, depois que o cara bateu abaixo daquele parâmetro, outros 8 no mesmo ano quebraram o recorde. Quer dizer, então, ele usou alguma técnica que ninguém usava antes. Depois que ele revelou a técnica, todo mundo começou a... Foi a própria questão do cara, eu acho que a própria mentalidade do cara, não, eu posso me dedicar porque é possível. Né? E a ideia, nem vou treinar porque não dá para chegar abaixo de 4. Né? E aí o cara consegue, chega abaixo de 4, aí daqui a pouco tem um outro chegando a 3 e tal. E você não acha que isso pode ser um complemento a isso que você estava falando, né? Da ideia de que a gente não pode ficar achando que tudo vai se desenvolver dessa forma linear, né? Porque, como você mesmo disse, você pode usar uma inteligência artificial daqui a um tempo que vai ter muito mais eficiência do que a que tem hoje, né? Então, a gente tem que tomar sempre esse cuidado. E o fato de, hoje, por exemplo, ter alguma função que uma inteligência artificial não faça, talvez seja porque ninguém pensou que é possível fazer, né? Uma das partes essa questão realmente é uma questão importante. Se você acredita que você consegue fazer, muda completamente a sua maneira de encarar a situação. Né? Por exemplo, quando eu desenvolvi o projeto da máquina da invisibilidade, eu criei uma coisa de ficção, uma coisa que ninguém levava a sério um negócio desse. Aí eu desenvolvi, divulguei o projeto, publiquei na internet, ele publicou no Prometheus Society, publicou em vários artigos, publicou na Holanda, publicou na Gift of Fire, publicou na Papyrus. Isso em 1991. Em 2003, o Suzumu Tashi, da Universidade de Tóquio, desenvolveu um projeto e construiu um protótipo. Eu não tinha como fazer nada semelhante no Brasil, porque não tinha nem dinheiro, nem recurso, não tinha nada que me possibilitasse construir um protótipo. O Suzumu Tashi, 12 anos depois, na Universidade de Tóquio, se você pesquisar no Google Suzumu Tashi, máquina da invisibilidade, você encontra. Não é uma invisibilidade, é uma translucidez, na verdade, né? Você enxerga através da pessoa, mas fica meio nebuloso. Então, quer dizer, se você acha que é possível, você tenta fazer, se você está direcionando esforços para aquilo e focando seriamente em resolver aquilo, muda completamente o negócio. Se você achar isso aqui não dá para fazer, não vai conseguir mesmo. Se você não tenta fazer, a chance é 0. Se você tenta, não quer dizer que vai conseguir, porque pode ser que seja muito difícil, tem muita coisa que não dá para fazer. O Leonardo, por exemplo, Leonardo da Vinci tentou fazer a máquina voadora, não conseguiu. Porque tinha uma disparidade tecnológica muito grande que impedia que naquela época ele conseguisse. Né? Mas ele já abriu o caminho. Né? E ele tentou, quer dizer, algumas coisas ele não conseguiu. O próprio Edison, né? Ele tem um comentário dele que eu não lembro o que exatamente ele construiu, que ele comentou assim: eu não consegui resolver, mas pelo menos eu demonstrei 8.000 maneiras diferentes de como isso não deve ser feito. Né? Quer dizer, assim, assim, tipo... Testei todos os erros agora. Tipo assim, eu estou tentando aqui, não deu certo, mas já excluí algumas possibilidades, abri caminhos para outras pessoas o que elas não devem fazer para tentar. E, assim, nas gerações futuras, podem fazer alguma coisa aqui. Então, assim, mas tem muita coisa que ele acertou. Né? Assim, o Edison fez muita coisa, o Tesla, esses caras todos fizeram muita coisa. Algumas não deram certo, muitas estavam erradas. Né? No caso do Aristóteles, do Newton, do Galileu, muitas teorias deles eram erradas, mas muitas eram certas. Né? Agora, se o cara não tenta nenhuma coisa nem outra, ele não vai fazer nada, né? Ele vai ficar lá esperando. Né? Então, é muito importante esse processo. E esse exemplo que você citou me fez lembrar dos ratos. Você conhece o exemplo dos ratos da água, que eles jogam os ratos na água? Quer dizer, o rato que ele sabe que ele vai sobreviver, ele vai lutar para sobreviver de um jeito diferente daquele que não sabe. Ele acha que eu vou morrer, porque agora eu estou frito, eu vou morrer, e fica lá esperando a morte chegar. É diferente daquele que assume uma postura totalmente diferente. Não, eu já vi que eu posso sobreviver, eu vou lutar e vou tentar. Né? E fica lá, quer dizer, o que morria em 15 minutos, leva 3 dias para morrer. Né? Aí você vê o porquê que todas as religiões tradicionais dão tanto valor à esperança, né? Uhum. Você vê como
já estava embutido ali moralmente algo que é bom para a nossa cognição, para melhorar a capacidade, né? Então, para a gente encerrar, você falou para mim que você estava buscando apoio para esse teu projeto, de estudos sobre imortalidade, esse tipo de coisa. Você quer passar uns contatos? Você quer divulgar como as pessoas te encontram? Esse projeto de imortalidade eu prefiro terminar, porque tem muita coisa que tenho que divulgar com mais detalhes, né? Tem muita coisa que tem que finalizar. A gente precisa principalmente de programadores, tem vários que a gente já tem alguns programadores muito bons para implementar, né? Tem campeões de Olimpíadas da Matemática, Olimpíadas da Ciência da Computação, que estão trabalhando nesse projeto, que já vão implementar. E a gente precisa de investimento, mas são investimentos bem pesados, então não é uma coisa tão trivial, por isso precisa estar mais maduro para apresentar, né? Então a gente pode fazer em rodadas, talvez, uma primeira rodada de investimentos, depois uma segunda, terceira. A gente pretende chegar justamente nos grandes investidores, né? Elon Musk, Steve Jobs faleceu, mas Bill Gates, né? Jeff Bezos, os grandes investidores em escala mundial. Para que isso possa chegar, tem que também ter a tradução, tem que ter alguma coisa pronta para apresentar mais concreta. Então, tem talvez em etapas, né? Mas no momento, por enquanto, a gente não está captando investimentos, porque tem que primeiro amadurecer a parte, principalmente da apresentação teórica. Aí, a partir daí, a gente vai começar a prospectar investidores. Por enquanto, a gente está na parte também de programadores, todos que tiverem interesse em contribuir com a programação, divulgação também, divulgação sempre é muito bom, né? Quiserem colaborar com a divulgação, é sempre muito bem-vinda. E programação, por enquanto, aguardar e entrar na lista e ficar lá aguardando, porque programação a gente vai precisar de muitos bons programadores, né? Os melhores programadores, para implementar. Então, é basicamente isso aí. Bom, então, eu vou... Tá aqui na tela o Sigma Society, essa é a melhor maneira de te achar, lá tem todos os seus trabalhos, acho que lá encontra todos os seus links, né? A Tamara colocou, ela criou aquele OneLink, né? OneLink, e a partir de lá tem todos os contatos, todos vai falar com ela e depois ela repassa para mim. Isso, então é só vocês entrarem aí, ó, sigmasociety.net. Aí lá vocês vão, lá tem telefone, tem e-mail, tem o currículo dele, tem os trabalhos. Telefone e e-mail não tem. Telefone e e-mail não tem, não. Não. A pessoa para entrar em contato é um pouco mais, o processo é mais demorado, não é bem assim, não. Então tá. Tem que se resguardar mesmo. Uma última pergunta, porque eu vi que algumas pessoas perguntaram. Se a pessoa quiser fazer um teste de QI sério, assim, que não seja... Na internet tem muita bobagem sobre isso, né? Os primeiros testes que eu recomendo, que são os mais simples, mais fáceis, são o Heaven. Se a pessoa se sair muito bem no Heaven, ela pode passar para o VAIS, que não é necessariamente mais difícil, mas ele é mais completo, né? E ele tem uns detalhes, inclusive, no artigo que eu vou comentar, vai estar apontando alguns problemas que tem no VAIS e tem no Heaven.